Alô, amigos telespectadores da TV Câmara, sejam bem-vindos. Você está ligado aí no 31.3, também pelas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, 105,3 da Rádio Câmara. E o nosso Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo, hoje recebe a secretária de Inclusão da cidade de Ourinhos, Patrícia Miranda. Vamos abordar vários assuntos, dentre eles, claro, o Setembro Verde. Patrícia, seja bem-vinda. Olá, Edu. É um prazer estar aqui com você, viu? Prazer todo meu. Você tem uma trajetória muito bonita e de muita capacidade também à frente da inclusão, né, Patrícia? São já 24 anos, né, trabalhando com a pessoa com deficiência. É um orgulho para mim, porque foi uma opção, né? Uma opção lá atrás, quando eu fiz pedagogia, escolher ir para a educação especial. Eu, como pedagoga, né, como professora, e nessa trajetória eu sempre tive, né, alunos com deficiência na minha sala de aula e isso virou assim, acho que o meu motivo de vida mesmo. Mas você esteve à frente da PAI por muitos anos, né? Sim, durante 23 anos. Na verdade, a história da PAI, a gente fala 23 anos trabalhando com a pessoa com deficiência e pessoas atendidas pela PAI. Então, eu entro na PAI, eu fico lá durante 4 anos como professora de autistas, né? Aí eu trabalhei ali durante 4 anos, depois eu saio durante 6 anos da PAI, mas não deixei de trabalhar com as pessoas que eram atendidas pela PAI. Eu trabalhava na escola particular. Assumi alguns outros compromissos e depois eu volto como coordenadora da PAI Rural, em 2011. Eu voltei ali como coordenadora da PAI Rural, assumindo já um papel diferente, que era a educação especial para o trabalho. Foi muito gostoso, assim. Foram 2 anos dentro da PAI Rural e depois veio a oportunidade de assumir a direção escolar da PAI. Aí eu vou para a PAI Sede e sendo responsável ali por toda a parte da escola da PAI. Ou seja, foi um grande aprendizado à frente da PAI, seja rural, seja a PAI que todos nós conhecemos, e trouxe com você uma grande bagagem para te trazer até onde você está agora. Com certeza. A vivência dentro da sala de aula ajuda muito, né? Porque ser gestora ali de uma escola e não passar pelo que o professor passa, eu acho muito difícil. Então, ficar na teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, isso trouxe, acho que para mim, para a minha profissão, estar dentro da sala foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí, assumi, né, alguns outros compromissos dentro da federação da PAI mesmo, das APAIs, que fica a sede em Franca. Participei, né, numa gestão lá durante 3 anos como primeira secretária executiva e sempre participei de colegiados de educação, todos os eventos que tinha ali da federação, e terminei como coordenadora, né, de direitos da pessoa com deficiência estadual também. Muito bom. Até que essa sua experiência te levou a querer representar essa camada da população de forma mais incisiva, porque você foi candidata a vereadora. Exatamente. Quando surgiu, né, essa ideia, eu falo que assim, foi tão de coração aberto que eu imaginei, se eu sou candidata a vereadora e se eu venho a ganhar, porque a gente tem 50% de chance, né? Ou você ganha ou você perde. E se eu venho a assumir, nossa, para as entidades eu acredito que ia ser assim, um trabalho bem interessante por ter essa experiência. É porque os vereadores, cada um tem a sua bandeira, né? Sim. Principal, e acabam atuando na cidade como um todo. Mas, de fato, falta, né? Pessoas que estejam engajadas com a causa para dar mais representatividade a essas pessoas. Isso falta em todos os lugares, né? A gente falta esse engajamento da sociedade num todo. Muito bem. Patrícia, agora você está à frente da Secretaria de Inclusão. Uma secretaria nova, né? E como tudo que é novo, você tem, assim, vários desafios, né? Acho que a minha vida ela é feita de desafios há muito tempo, né? Realmente, eu assumi, né, agora em janeiro a Secretaria Municipal de Inclusão. É um convite, né, do nosso prefeito Guilherme Gonçalves e o Alexandre Zóio, o vice. Eu acredito muito que eles escolheram assim por causa mesmo da questão que eu sou técnica, né? Então eu tenho essa formação. E
o desafio eu abracei. Eu achei assim, porque eu fiz a opção, né, de sair da PAI para assumir. Eu peço demissão da PAI e venho assumir. Porque eu imagino que, como secretária municipal de inclusão, eu consigo atingir várias outras pessoas, não somente o público da PAI, né? Então, eu consigo fazer um trabalho que cresça dentro da cidade. Porque ali, na PAI, a gente atendia as pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo. Mas e os outros, né? E as outras pessoas com deficiência na nossa cidade? E aí eu assumo com uma secretaria que, né, na época eu não pude entrar na secretaria nessa transição, eu tive que fazer tudo via ofício, e aí eu via que um trabalho que poderia ter sido feito, eu sei que o recurso é pouco para a secretaria, mas daria para fazer mais coisas e não foi feito, né? E aí eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Mas eu planejei, eu tenho ações aí concretas para esse tempo que a gente está de passagem, a gente sempre fala isso, né? Então, eu quero deixar um legado para a secretaria. Uma coisa que não é assim, passou e não fez, né, absolutamente nada para a pessoa, para defender os direitos da pessoa, não. Eu estou ali para isso, para defender e garantir os direitos da pessoa com deficiência. E de janeiro para cá, você consegue pontuar as suas ações, as mais importantes, ou de modo geral, da secretaria como um todo? Porque vocês já fizeram vários eventos, já contemplaram o mês do autismo, da síndrome de Down. Essas campanhas eu acredito ser muito importantes assim, para a comunidade em si, dar essa visibilidade, né? Então, quando eu assumi, a equipe que compõe a secretaria são totalmente engajados e eu falei sempre para eles, olha, nós teremos aí durante o ano 3 eventos muito importantes que vai requer assim, um trabalho de vai ter que ser muita responsabilidade, porque a gente tem que fazer a coisa acontecer de uma maneira que as pessoas se sintam incluídas. Aí, primeiro seria síndrome de Down. Então, a gente fez o Agita Down, primeiro Agita Down, então foi uma semana assim, bem intensa, na verdade, um mês todo, e encerramos com uma balada. Então, isso já estava dentro de uma proposta que eu tinha colocado de fazer uma balada para pessoa com deficiência. E a balada para síndrome de Down é uma festa garantida, né? Então, assim, quem teve assim, o privilégio de estar ali, quem foi, garanto para você que se divertiu muito. É muito emocionante estar ali. Foi uma ação extensa, né? Porque naquela semana, eu lembro que aconteceram exposições de fotos, eventos na Praça Melo Peixoto, assim, a sua secretaria, você, a sua equipe, conseguiram mobilizar a cidade inteira para dar visibilidade. Exatamente. Foi assim, então assim, sentamos e desenhamos o que faríamos, né? E aí aconteceu a ideia das fotos, né? Mostrar eles. E aí abrimos no Google Form, então qualquer pessoa, não era somente que estivesse na PAI, né? Que síndrome de Down atendido pela PAI ou pela a rede de escolas, tanto particular quanto município. Mas qualquer pessoa poderia se inscrever ali. E aí, através de apoiadores, nós conseguimos as fotos, né? O pessoal da imprensa tirou as fotos e depois nós imprimimos num formato bem grande, onde foi feitas as exposições e no dia da balada também foi colocado lá. Foi lindo. E, ao final, eles ganharam aquela foto. A família ficou muito feliz, porque a foto ficou muito bonita. Mas, assim, no geral, o saldo foi muito positivo. Foi muito positivo. Teve assim, um feedback muito grande das famílias que participaram. Que o interessante é assim, como a secretaria ela não tinha esse engajamento, essa visibilidade, então não teve várias pessoas não souberam, porque não tinham o hábito de acompanhar, né, o Instagram ou até mesmo o site ali da prefeitura. E hoje eles já estão aumentando esse engajamento. Nós aumentamos muito o engajamento das redes sociais. Então, tudo a gente tem o retorno das famílias. Eu acho essa comunicação é muito importante, né, para que eles saibam do que está acontecendo, quais são os eventos que eles podem participar. E a ideia de colocar ali aberto para todos, eles fazem as inscrições e depois a gente sabe mais ou menos quantas pessoas, para poder fazer lá no futuro uma prestação mesmo de contas o trabalho que a gente realizou. Aí, logo depois disso, já veio do autismo. E foi o que eu falei lá para a equipe lá atrás, né? A gente vai ter 3 eventos grandes, que é da síndrome de Down, a conscientização sobre o autismo, que é em seguida, né? Síndrome de Down comemora no dia 21 de março,
e dia 2 de abril já a conscientização. E aí preparamos para o Festa das Cores. Então teve várias atividades também e acabou com a Festa das Cores, onde ele é aluno da PAI e ele toca bateria. E ele chama Raul, ele toca muito bem bateria, ele fez uma apresentação, foi um show. Foi um show, cantou com o pai dele participou também. E ao final, daí tinha um DJ também, né, que foi voluntário. E fizemos lá no espaço da FAP um campo aberto. Então, tinha aquelas... uma tinta que é um pozinho assim, daí fica colorido. Foi muito lindo. Que não é tóxica, enfim, não é tóxica, Então, essa foi do autismo, só que assim, antecedendo essa balada que vocês fizeram lá na FAP, vocês tiveram outras ações. Tivemos de conscientização, né? Porque, na verdade, não adianta somente ações, a gente tem que conscientizar a população. E cada vez que a gente fala mais sobre aquele assunto, eu acho que ajuda, né, na inclusão dessas pessoas. E eu lembro até que teve um dia de lá da meinha, né? Isso foi do síndrome de Down. Porque o síndrome de Down, ele tem esse dia que ele já isso é mundial, né? É a troca das meias invertidas. Porque o que significa? Não é porque as meias são diferentes que elas não deixam de ser meias. E como que as pessoas são diferentes, não deixam de ser pessoas, né? Esse é o objetivo. E aí todo mundo aderiu à campanha, né? Foi muito legal. Escolas? Nas escolas, pessoal do Sebrae, eu sei que eles aderiram também, iam chegando nas imagens, foi muito legal. Patrícia, dentro desse escopo aí da conscientização, eu lembro que eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar junto com vocês nesses dois momentos. E eu lembro de uma frase sua que a campanha ou esses eventos, eles acontecem e dão um boom, né? Naquele momento. E depois eles acabam esfriando, porque aí acaba vindo outros eventos, outros meses, como agora setembro, outubro, enfim, que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso já já. E aí você disse que essas ações, elas deveriam se perpetuar pelo ano. Exatamente. Né? Porque assim, até o que eu conversei com você, né? É tão falado, por exemplo, do Outubro Rosa, porque o Setembro Verde que a gente comemora, a inclusão da pessoa com deficiência, só é falado em setembro. A gente teria que falar o ano inteiro, né? Teria que fazer campanhas o ano inteiro. E isso a gente tem que rever. Porque o Outubro Rosa é um mês de ação de prevenção ao câncer de mama, de útero, né? Só que durante o ano inteiro tem que ter exame de Papa Nicolau, de mamografia. Então a ideia é ser, no caso do mês da síndrome do autismo, fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Deixa eu te falar uma coisa, Patrícia. A atuação da sua secretaria, ela vai além da PAI, como você disse. Exatamente. Porque em Ourinhos nós temos outras entidades que têm a causa do PCD e tem outras entidades que aparentemente elas não têm ligação com a pessoa com deficiência, mas elas atendem também. É o caso do asilo, do Lar Santa Teresa Jornet. Exatamente. A RECO, porque a RECO ela abraça as pessoas com câncer, mas o câncer não escolhe o biotipo da pessoa, né? Exato. Então, você tem já tem uma ligação forte com as entidades de Ourinhos? Tenho. Eu acho que por ter trabalhado tanto tempo em entidade, a gente trabalhou sempre em eventos, né? Eu tenho essa ligação com eles. E foi o que aconteceu, inclusive, na FAP, né? Que teve aquele pavilhão das entidades, e a gente, né, colocou ali 8 entidades. Se tivesse mais eventos assim, eu acho que daria aquele boom que a gente espera, sabe? Porque todos os lugares têm uma pessoa com deficiência. Às vezes ela é oculta, mas existe uma pessoa com deficiência. Então, a gente precisa, sim, fazer com que essas ações elas sejam mais pontuais e não ser esquecidas, e só ser lembrada em determinada data. Síndrome de Down, no dia do surdo. Não. As pessoas são pessoas, como eu, como você. Então, a gente tem que ser lembrada todos os dias. A ação que você liderou na FAP foi muito boa, porque foram 8 entidades que puderam, depois de muitos anos, voltar ao recinto da FAP para comercializar os seus produtos. Cada um comercializou um tipo diferente de alimento lá. E eu me lembro
nos bons tempos da FAP, né? Que algumas entidades faziam na FAP um caixa para sobreviver o ano inteiro. Exatamente. E assim, essa ideia de juntar as entidades partiu do Alexandre Zóio, né, do vice-prefeito, e que ajudou muito ali, a prefeitura ajudou nessa parte de estar reformando aquele espaço, questão do banheiro tinha que ser adaptado, porque ia receber entidades que atendiam pessoas com deficiência, mas idoso também, então precisa dessa adaptação. Então, a gente conseguiu, assim, numa maneira mais rápida, fazer esse atendimento ali para as entidades. E lembrando de antigamente, que eu também já trabalhei várias vezes ali, né? Era um espaço que ficava perto da escadaria do parque ali. Realmente, as entidades contavam com aquele mês, né? Com aquela semana da FAP, que eram mais dias de feira, né? Para poder estar garantindo ali. São ações assim que todas as entidades precisam, né? Porque somente elas precisam gerar ali uma renda para elas se sustentarem, né? Porque é difícil. Eu vou até além. Eu acho que todo evento que é custeado, seja pelo poder público ou particular, ou que utilize um espaço público, ele deveria ter uma porcentagem voltada para as entidades. Que poderia ser a própria Secretaria de Inclusão para gerir isso, né? Esse evento aqui vai ser para a RECO, esse aqui vai ser para PAI, né? Porque tem muitos promotores de eventos aí que utilizam os espaços públicos, eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, não, mas que eu penso, né, que poderia reverter também benefício, como a FAP. Exatamente. Né? A FAP está lá, o espaço está lá, foi feito um grande evento e outros eventos são promovidos lá naquele espaço. Então, você vai usar o espaço? Tá, então a condição... O teatro, né? Vai usar? Então, a condição é que 10% da renda vá para as entidades. X entidade, né? Também é uma forma de estar colaborando. Viu, Patrícia, as pessoas que frequentam aqui a Câmara Municipal, seja na sessão, seja no dia a dia da Câmara, elas observaram o novo símbolo do deficiente, né? Que é bem diferente daquele que as pessoas veem aí comumente, né? Exatamente. Esse novo símbolo, ele vai alcançar todas as deficiências, porque antes a gente via ali cadeira de roda, achava que, por exemplo, aquela vaga era somente para um cadeirante. Né? E não era. Isso acontecia muito, era um problema muito grande em questão de estacionamento, né? Porque é para pessoa com deficiência. E agora esse novo símbolo, ele tá até com a mãozinha aberta, assim, né? Que engloba todos. É bem interessante. Isso você pretende Sim, tornar padrão na cidade toda? Padrão na cidade inteira. Inclusive, a gente tem projetos ali, né? O que a gente precisa de recursos, né? Porque, Edu, simples, né? Uma pintura de solo. Mas tudo precisa de um recurso. Por exemplo, eu comento isso com todo mundo. Nós conseguimos fazer o que foi planejado. Então, tudo tem que ter um planejamento. E se não foi planejado no passado, então eu assumo um espaço que não teve um planejamento. Então, esse ano, eu fico ali, né? O que você quer dizer é que, como você assumiu em janeiro, o orçamento foi feito no ano anterior, então você tem que trabalhar com aquilo que foi deixado lá. E não foi. E não foi deixado porque não foi planejado, né? Nenhum evento foi planejado. Isso vai estar ali na questão mesmo do plano plurianual, né? Então, a gente tem um plano ali para 4 anos, e aí agora sim a gente desenha uma Secretaria de Inclusão com planejamento, com o que exatamente a gente acredita que vá ser eficaz ali para a Secretaria e para o atendimento das pessoas com deficiência. Aí sim, aí nos outros anos falar, olha, não foi feito, não houve planejamento, não. Agora há um planejamento. Só que nesse momento a gente não tem assim como estar, por exemplo, eu gostaria de mudar todos os estacionamentos da cidade, já pintando esse novo símbolo, né? Mas isso a gente vai fazer para o próximo ano. Até pode, por exemplo, os empresários podem até entrar em contato com a secretaria. Eles podem adotar uma vaga, né? Cada um pinta uma. É uma excelente ideia. Eu acho legal, assim, conversar com você, que você tem esse olhar, né? E você sabe que, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa de todo mundo. Todo mundo tem que participar, porque a sociedade em si, a gente precisa capacitar as lojas, a gente precisa capacitar os empresários, a gente precisa
Então, para falar de inclusão, não é simplesmente falar, fazer um desenho, não. A pessoa tem que sentir na pele, né? Ter um funcionário ali com deficiência. Aí vai começar a ver o mundo de uma outra forma. Patrícia, eu sei que você é entrevistada, né? Mas no passado, a prefeitura ela fazia os bancos da praça. Aí eles iam atrás dos empresários e cada empresário comprava lá uma cota para que... Até hoje deve ter espalhado aí pela cidade lá o banco com o nome da Casa Santos. Então, eu acredito que o empresário ele tem que se envolver mais e parar de pensar que tudo tem que ser o poder público. Né? A sociedade tem que se envolver como um todo para dar esse engajamento. Eu não posso esperar que só o poder público... É a dengue. A dengue, é a prefeitura. Não, é o nosso, a dengue está dentro da nossa casa, Sim. né? Não posso querer exigir que a prefeitura... É só um breve comentário. Mas vamos entrar aqui no Setembro Verde. E eu não posso deixar de falar do Alexandre Dauage, o Zóio, quando eu lembro em Setembro Verde, porque quando ele era vereador, foi ele que instituiu a data aqui pela Câmara Municipal, e aí todo ano eles realizavam um evento esse que agora vai ser realizado pela sua secretaria. Exatamente. Então, assim, a gente está planejando várias ações para o Setembro Verde, que o Setembro ele foi instituído pela Federação das APAES em apoio com a APAE de Valinhos, né? Em 2015. Antes não tinha essa data, não era comemorada. E aí, partiu disso, ele não vai ficar um evento somente das APAES, né? Então, hoje ele é nacional. Ele é comemorado aí nacionalmente. E aí, daí falam, mas por que o Setembro Verde? Né? O Setembro Verde, ele escolheu a cor verde porque ele vai simbolizar o florescimento, né? A frutificação dos direitos. Porque é dia 21... é o dia de luta, né? O dia nacional de luta da pessoa com deficiência. E é o dia da primavera, né? Que a gente fala. E aí partiu disso. Aí foram várias ações, tudo. E hoje ele está crescendo, cada ano cresce mais. Realmente o Alexandre Zóio, ele abraçou muito essa causa no tempo que ele esteve aqui nessa casa. E fizemos algumas ações juntos. E hoje a secretaria, ela tem isso, né? Era aquilo que eu te falei, 3 eventos. E o Setembro Verde, ele vem para colocar todas as outras deficiências, não somente aquilo pontual, como síndrome de Down e TEA. Então, agora a gente vai falar de todas as deficiências, né? E as ações, elas estarão acontecendo durante o mês todo. A gente criou ali, né, minha equipe, a gente pensou... Estamos pensando, né? Então a gente precisa muito de ideias, sugestões. A gente está muito aberto a sugestões. Eu acho que a gente não tem... Ninguém é o dono do saber. A gente aprende a cada dia, principalmente com a pessoa com deficiência. Tem uma frase que fala, nada sobre nós sem nós. Isso é real. A gente não pode falar por eles. A gente fala com eles, né? E para eles, mas não por eles. E então a gente pensou ali em várias ideias e uma das que a gente já está engajando ali é uma campanha solidária para começar o Setembro Verde ali de uma maneira diferente. Então, uma das ideias é doar e incluir. Então, estaremos arrecadando, né? Já lançamos essa campanha aí, vamos lançar agora via redes sociais, né? Pelo Instagram, tudo. Que durante o mês de setembro a gente vai estar arrecadando roupas, sapatos, brinquedos, os utensílios de casa, para que lá no final, então a gente faz essa arrecadação, depois a gente vai estar separando, e lá no final do mês, a gente faça a entrega de tudo que foi arrecadado, em parceria com as entidades que atendem a pessoa com deficiência, aos CRAS, né? E dependendo de tudo que a gente arrecadou, vai fazer a entrega para as pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade social. E como que a gente encerra essa ação? Nós faremos um desfile, vai ser separado as melhores, né? As melhores peças ali, e esse desfile será com pessoas com deficiências e mães atípicas. Já estou em parceria, né, com várias pessoas, já estamos arrecadando, já está chegando lá na secretaria. Tem uma mãe atípica que ela fez moda, né, pelo SENAC, então ela está assim, bem engajada em fazer com que esse desfile seja um sucesso. E você vai ser a pessoa que, se você concordar, vai estar fazendo a abertura desse desfile para a gente. Com certeza. Pode deixar lá reservada a data, que irei com o maior prazer. A gente tem que se engajar, também a gente doar o dom que Deus nos deu. Tudo não pode ser só dinheiro, Patrícia. Não, né? não pode. A
gente tem que fazer a nossa parte também. E quanto mais pessoas entenderem isso, mais a nossa sociedade pode crescer. Né? E essa questão da doação, eu acho que é uma coisa que eu ensino muito isso para os meus filhos e agora para os meus netos, né? A gente doa aquilo que a gente usaria, não o que a gente não usaria. Muito bem lembrado. Né? Então, é coisas assim... É que nem alimento, né? Vamos fazer uma campanha de alimento, eu vou lá dar fubá e sal. É fubá e sal que eu como todo dia na minha casa, né? Então, assim, porque a gente sabe que precisamos, que temos famílias que precisam, e assim, vamos fazer com que essa campanha ela evolua. E aí tem, então, o desfile e com a distribuição ali com as parcerias, né, que as entidades, já tenho conversado com os presidentes dessas entidades. E daí a gente vem para a ação em si, né? Como que é um mês de inclusão social da pessoa com deficiência. Então, a campanha municipal que a gente criou seria Inclusão se faz com atitude. Então, o que eu convido, né, a todos, aos vereadores, aos empresários, para toda a população que queira ajudar, né, nessa campanha, abraçar essa ideia. E a gente precisa de divulgação, a gente precisa iluminar os prédios públicos, né? A gente precisa não só os prédios públicos. Vou ter uma reunião com o pessoal da Associação Comercial, né, onde a gente vai estar conversando sobre isso. E voltando lá, por exemplo, a gente tem lá o Festival de Música. As lojas, elas criam, né, as vitrines, tudo, né? E aí, por que não, no Setembro Verde, esse comércio em si não fique verde, né? Mas sim com frases que tenham frases de impacto, que faça a pessoa refletir sobre aquilo. Por que não aumentar o número de pessoas com deficiência trabalhando no comércio, né? Assim, a cidade tem que mostrar que ela é inclusiva, sim, não somente no papel, mas na prática. Irem com uma roupa verde trabalhar. A gente faz assim, a gente pode criar a gente está ali dentro da campanha, um dia do verde, né? Um dia daquela cor. Não foi da meia, não. Foi da meia, exatamente. Vai ficar legal, Vai ficar legal. E a gente, assim, começa ali, né? A gente vai ter uma abertura que vai ser aqui na Câmara, todos estão convidados. Vai ser aqui na Câmara Municipal no dia 4. Então, a abertura oficial até o Marcos, né, Rosa, que é aqui da casa, responsável por essa parte da inclusão. A gente está, né, desenhando aí como que vai ser. Então, vai ter apresentações de pessoa com deficiência, vão ter palestras, as entidades presentes também e todo mundo convidado para estar participando, para estar assistindo e prestigiando. E aí, depois dessa abertura, nós temos o desfile cívico, né? E aí, como já foi feito em vários outros anos, as entidades estarão focadas no Setembro Verde, né? Então, assim, usando a cor verde, né? E adereços, né, verdes também, e com faixas de impacto. Não vai ser tão difícil, porque setembro é o mês da pátria, né? As pessoas já antigamente a gente tinha aquela fitinha verde e amarela, lembra, da escola? Resgatar isso, né? Só que agora alusivo ao Setembro Verde. E fazer também a pessoa entender que o verde, porque já aconteceu algumas vezes, né? Verde por causa da árvore. Não, é um mês de inclusão da pessoa. Então, fortalecer, né, essa campanha, assim como eu já disse, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que ela já pegou corpo, né? Pegou o corpo, exatamente. Fazer com que esses outros meses, como agora no mês de agosto, foi o Agosto Lilás, né? Porque antes a gente tinha o Outubro Rosa, lembra? Era Outubro Rosa. Aí depois Novembro Azul, que talvez porque foram os primeiros. Aí cada mês foi criada uma campanha e uma cor, né? Igual o que estamos no Agosto Lilás, né? Exatamente. Patrícia, fica à vontade para fazer suas considerações. Eu estou lisonjeado. Eu acho que é a primeira vez que eu estou te entrevistando. Verdade. A gente já fez tanta coisa junto, mas em entrevista acho que a gente nunca trabalhou assim, né? Eu queria agradecer, eu queria convidar todos para visitar a Secretaria de Inclusão. Hoje a gente está no prédio da antiga SAI, né? E um prédio que a gente não paga aluguel. Eu acho que já tem um recurso pouco, então a gente precisa economizar mesmo. E sem contar que ele é bem no centro da cidade. Então, hoje, assim, do tempo que eu estava no antigo prédio para agora, eu vejo que aumentou muito o número de pessoas que estão indo, né, procurando. Na secretaria, a gente tem alguns serviços que consegue, junto com a pessoa ali, né, responsável, a pessoa com deficiência, que for a carteirinha do CIPTEA.
a entrega do cordão do girassol e o passe livre também, para as pessoas, todas precisam ir lá com o laudo, né, e fazer esses tipos de atendimentos. Eu estou recebendo uma mensagem aqui, do Luiz, sobre estacionamento. Como que funciona a credencial? O estacionamento hoje é com a segurança pública, que é com a GCM. Tá? A gente ainda está assim, sentando para a gente... Qual que seria a ideia? Só que assim, o tempo ainda foi muito pouco perto do que a gente pretende. A ideia da Secretaria de Inclusão é que tudo que se refere à pessoa com deficiência seja feito dentro da secretaria. O estacionamento, para passar no médico, marcar consulta no dentista. Cipteia, enfim. Tudo seria ali uma central única, né? Isso a gente tem parceria com os outros secretários que também pensam nessa. Só que isso a gente precisa de um programa, a gente precisa fazer o censo da pessoa com deficiência, que não existe. Eu que participo do CONDEF há muitos anos, a gente bate muito nessa tecla, então a gente precisa do censo, a gente precisa de dados reais. Se a gente vai fazer um projeto, alguma coisa, a gente pega os dados do IBGE que não são reais para a nossa sociedade hoje, como, né? Então, a gente tem ali os dados de pessoas que são atendidas pelas entidades, pelas escolas, pela saúde, pela assistência. Mas isso que não estão nesse serviço. A gente não tem esse dado real, então a gente precisa muito fazer isso. E partindo disso, a gente consegue fazer com que se concentre tudo e que a Secretaria de Inclusão, ela nasça, assim, efetivamente, entendeu? Que é onde a pessoa pode procurar. Lá, ela vai saber que lá é o direito e a defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência. Tudo num lugar só. Tudo num lugar só. Então, acompanhe com a gente. Entra lá no Instagram da Secretaria Municipal de Inclusão. Tem o Instagram da própria Prefeitura, o site da Prefeitura, que dá visibilidade a tudo isso, né? Visite a Secretaria de Inclusão, que é no antigo prédio da SAI, como você disse, centralizado. Todo mundo vem ao centro, pagar uma conta, fazer uma compra, seja o que for, e a secretaria... Lá foi uma sacada muito bacana do prefeito, porque engloba ali a sua secretaria do meio ambiente, tem outras, a Secretaria da Justiça, está tudo ali, né? E do planejamento também. Do planejamento também. Então fica tudo centralizado, é mais fácil para as pessoas do que ter que ficar saindo de um prédio, entrando no outro, né? Patrícia, muito obrigado. Aqui pela Câmara Municipal, pode ter certeza que a gente vai dar mais visibilidade a isso também. Da minha parte, você sabe que você pode contar comigo sempre. Né? Eu agradeço muito. E, pessoal, vamos aí, então, fazer essa cidade ficar verde, no Setembro Verde. Muito bem. Muito obrigado a todos vocês, telespectadores, que nos acompanham aqui no Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. Nesse caso aqui, de modo especial, entre em contato com a Secretaria Municipal de Inclusão. Participe mais, seja um voluntário, seja um colaborador, conversa com a Patrícia ou com a equipe da Patrícia para que você tenha mais engajamento, porque só o poder público não consegue sozinho. Então é importante que os empresários e as pessoas físicas, você que nos acompanha também, seja solidário. Sabe, vou voltar aqui com a Patrícia. Sabe, Patrícia, às vezes eu tenho que extrapolar um pouquinho, né? Eu sou muito ligado às entidades, sabe? Eu fui criado numa casa que a minha mãe e meu pai, eles ensinaram a gente a fazer pelo próximo, né? Ainda que nós não tivéssemos o suficiente, o pouco que nós tínhamos, a gente dividia. E eu cresci com isso. No rádio, eu fortaleci meu trabalho em cima disso. Eu mesmo, poucas vezes eu consegui doar, mas eu sentia que eu era um instrumento pelo microfone para chegar nas pessoas, você entendeu? E eu não consigo largar isso, sabe? Eu não consigo abandonar isso. Então, se Deus me deu esse dom, então acho que é minha obrigação falar com as pessoas. Você sabe que eu estive à frente de uma entidade aqui de Ourinhos por mais de um ano e meio. Lutei muito, muito. E faria de novo. Agora a gente acompanha outras entidades também juridicamente. E a minha vida, quando eu chego nos amigos, ele fala assim, só vem o Edu pedir. Você entendeu? Eu sou o pedinte, né? Então, eu sou solidário à causa, sabe? Então, por isso que eu quero convencer os empresários
a participar mais, a colaborar mais nesse evento do Setembro Verde, ainda que não haja retorno comercial, aliás, que não haja mesmo, né? Mas vamos lá, ó, eu, da empresa tal, vou colaborar aqui para a realização do evento. Não é tudo que a gente tem que ter retorno, né, Patrícia? Não, a gente tem que pensar nisso, né, Edu? Eu acho que o retorno vem de dentro do nosso coração. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. E você é o Edu, né, que vem pedir, eu sou a Patrícia também. Porque eu carrego, mesmo não estando mais na PAI, eu sou a Patrícia da PAI. Então, até um evento que eu fiz no final de semana, uma pessoa muito querida que estava lá, ele falou assim, aqui está a secretária Patrícia Miranda, que é secretária de inclusão, que é lá da PAI. Então, assim, vai ficar para sempre, né? Fica grudado na gente, né? E a gente já tem os amigos e assim, é legal, porque quando a pessoa, ela entende, ela é parceiro para sempre. Ela abraça a causa e ela vai. E confia, né? Naquilo que a gente está... Porque tem credibilidade, né? Porque sabe que precisa e sabe que precisa de ajuda. É verdade. Obrigado de novo, Patrícia. Obrigada Agora a você. Sim. Obrigado a vocês, telespectadores. Fiquem com Deus. Acompanhe a gente aí pelo Sintonizando. 31.3 é canal aberto, 105,3 da Rádio Câmara. E breve a gente vai estar de volta com um novo convidado e sempre dando visibilidade à nossa comunidade. Fiquem com Deus. Gratidão pelo hoje para nós sermos merecedores daquilo que almejamos amanhã. Um abraço. Até lá.